Boa tarde, pessoal. Na aula de hoje nós vamos fazer a correção das questões referentes ao descritor 2. Essas questões, elas estão no PDF, que eu disponibilizei para vocês há 2 semanas, e também estão no formulário. Para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou fazendo a correção já apontando qual o item correto. Primeira questão, ela está na página 8 do material estruturado, o texto está na página 8, e se vocês quiserem acompanhar pelo formulário, também dá certo. Tem um texto aí, aviso importante: o uso excessivo do celular frita o seu cérebro como uma fornalha. Não é verdade, mas espalha. A questão diz o seguinte: a partir do texto 1, podemos inferir que o item correto é o item E. A mentira pode se espalhar como se fosse verdade. Por que é o item E? Porque na última linha do texto, que diz não é verdade, mas espalha. O que não é verdade é, então, o que? Mentira. Então, o item correto é o item E. A mentira pode se espalhar como se fosse verdade. Segunda questão. Tem um textinho também que ela é composto de apenas uma linha, que diz assim: uma mulher sem um homem é como um peixe sem bicicleta. A questão diz assim: a partir do texto 2, infere-se que... Letra A, mulher anda de bicicleta? Não. Um peixe precisa de uma bicicleta para sobreviver? Não. Assim como um peixe não precisa de uma bicicleta para sobreviver, as mulheres, aqui na visão do autor desse texto, também não precisam dos homens para sobreviver, porque elas também podem ser autossuficientes. O item correto da questão 2 é a letra B. Mulheres são autossuficientes. Terceira questão. Nota sobre ela. Ela aprendeu que quem julga ela com o zóio aí na linguagem popular, né, deixa de conhecer ela de verdade. E ela tá tão preocupada que não vai nem dormir hoje. Esse texto aí é importante que o leitor faça a leitura dele com certa entonação para perceber a ironia do autor. Diz assim: e ela tá tão preocupada que não vai nem dormir hoje. Isso quis dizer que ela tá preocupada com o julgamento que os outros fazem sobre ela? Não, ela não está preocupada, ela foi irônica. Vamos ver o enunciado da questão 3. A partir da leitura do texto, podemos inferir que, letra C, a mulher não tem preocupação com a opinião dos outros sobre ela. Então, terceira questão, o item correto é a letra C. Na quarta questão, ele disponibilizou aí 2 textos. Um com o seguinte título: quem é Thanos? E o outro texto, o texto 5, diz assim: quem é Thanos perto de manhã com a chinela na mão? Thanos é um super vilão aí da Marvel, né? Vingadores Ultimato. Aí descreveu quem é esse Thanos aí no primeiro texto. E no segundo, a autora fez tipo uma comparação da mãe dela com esse super vilão. A questão 4 diz o seguinte: infere-se a partir da leitura do texto 5, você vai focar no texto 5. Infere-se o quê? Que o poder de manhã com a chinela na mão é maior até que o poder de Thanos. Porque ela diz assim: quem é Thanos perto de manhã com a chinela na mão? Então, quer dizer, ele não é nada, porque a mãe dela é muito mais perigosa quando está com a chinela na mão. Então, quarta questão, gabarito, letra E. Na quinta questão, ainda sobre os textos 4 e texto 5, diz assim: comparando o posicionamento apresentado pelos autores nos textos 4 e 5, pode-se inferir que cada autor, aí você tem que focar nos 2 textos, né? Porque ambos falam de um super vilão, só que com visões diferentes. Aí a questão 5, letra A, deseja evidenciar o poder de seu personagem. No texto 4, o personagem que está sendo enfatizado é o Thanos. E no texto 5, a ênfase é dada à maninha, né? Que no caso, com a chinela na mão, seria mais poderosa do que o próprio Thanos. Então, quinta questão, letra A. São narradores distintos com personagens também distintos. E o que os autores querem? Deseja evidenciar o poder de seu personagem. Um
Thanos, o outro manhã. Sexta questão aí. Sexta questão. Temos aí uma piada do Joãozinho, que é muito conhecido, né? O Joãozinho é conhecido por as respostas inusitadas que ele costuma dar, as perguntas que são feitas para ele. Aula de física. Joãozinho, me dê um exemplo de energia desperdiçada? E o garoto responde: contar a história de arrepiar os cabelos para um careca. Observe que esse tipo de gênero também tem o intuito de gerar humor, né? E a questão diz o seguinte: a partir do título do texto 6, aula de física, podemos inferir que o tema que se relaciona ao título do texto é, letra D, a relação entre disposição para contar uma história e o fato de o homem ser careca. Gabarito da questão 6 é a letra D. Vamos para a questão 7, que tem um artigo de opinião com o seguinte título: o mundo está em choque. Marta, uma mulher, usou um batom. Todos conhecem a famosa jogadora de futebol feminino Marta, né? E o título desse artigo de opinião é para causar choque pelo simples fato dela ter entrado em campo usando batom. Aí a leitura do texto, eu creio que todos já fizeram, mas se trata basicamente disso, da ideia machista de que futebol é coisa de homem. Sendo coisa de homem, ele, mesmo sendo uma mulher que esteja jogando, ela tem que ter traços masculinos e não usar batom. O que causou choque foi o fato dela ter entrado em campo usando batom. Aí a questão 7 diz assim, ó: posso inferir que o artigo trata de quê? Da masculinização do esporte. Letra C. A masculinização do futebol, que é coisa de menino. Aquela ideia machista, que mulher não pode jogar bola. Então, o gabarito da questão 7, letra C. Questão 8. Questão 8 ainda tira um trecho do artigo de opinião, que diz assim: a partir daí podemos ter uma breve noção do quão espantoso é uma mulher usar um batom. Pasmem, em uma partida de futebol. Não estamos acostumados com isso. Observe que esse pasmem, essa palavra pasmem, foi usada ironicamente, porque usar batom para as mulheres é uma coisa comum do dia a dia. Então, a mídia fez todo um alarde em cima disso para criar um artigo sobre uma coisa normal. Aí a questão 8 diz o seguinte: a partir da expressão pasmem, usada no trecho destacado, podemos inferir que, letra E, indica uma ironia, pois mulheres usam batom comumente, mesmo assim a mídia ficou espantada por Marta jogar de batom. Então, questão 8, gabarito E. Questão 9, ao referir-se à questão de as guerreiras terem de usar máscaras no Cavaleiro do Zodíaco, assinale assim como o artigo faz relação entre a mulher e o esporte. Letra A. A necessidade imposta pela sociedade de uma mulher ter que esquecer a feminilidade para ficar em pé de igualdade com o homem. Tem uma parte aí do artigo de opinião que cita aquele desenho animado, Cavaleiro do Zodíaco, que quando as mulheres iam para a guerra também, elas tinham que usar máscara para se igualarem aos homens, para ninguém perceber que eram mulheres. Então, questão 9, o gabarito é a letra A. A última questão, que é uma questão do Enem, também traz um artigo de opinião, com o título Adolescentes mais altos, gordos e preguiçosos. Aí eu creio que todo mundo fez a leitura do artigo. Vamos para a questão, que diz o seguinte: sobre a relação entre os hábitos da população adolescente e as suas condições de saúde, as informações apresentadas no texto indicam que, letra A falta de atividade física somada a uma alimentação nutricionalmente desequilibrada, que a maioria dos adolescentes hoje em dia realmente tem a alimentação desequilibrada, constituem fatores relacionados ao aparecimento de doenças crônicas entre os adolescentes. Então, última questão aí, questão de Enem, o gabarito é a letra A. Gente, esse material ele foi produzido para detalhar cada um dos descritores.
assim que a gente voltar às nossas aulas presenciais, a gente vai fazer uma retomada e reforçar esses assuntos, certo? Então é isso, a correção foi concluída, espero que vocês tenham se dado bem nas respostas feitas aí ao formulário. Então, a próxima.